O livro de Urântia, 23, 2. As tarefas dos mensageiros solitários. Os mensageiros solitários não são designados para servir permanentemente a quaisquer personalidades celestes individuais ou a grupos de personalidades celestes. Sempre atuam em missões definidas e durante o seu serviço trabalham sob a supervisão imediata daqueles que dirigem os reinos das suas missões. Entre eles próprios não há organização nem governo de qualquer espécie. Eles são mensageiros solitários. Os mensageiros solitários são designados pelo Espírito Infinito para as 7 especificações de serviços que seguem. 1. Mensageiros da Trindade do Paraíso. 2. Mensageiros dos Circuitos de Avona. 3. Mensageiros dos Superuniversos. 4. Mensageiros dos Universos Locais. 5. Exploradores em missões não dirigidas. 6. Embaixadores e emissários de missões especiais. 7. Reveladores da verdade. Esses mensageiros espirituais, em todos os sentidos, podem ser trocados de um tipo de serviço para outro, e tais transferências acontecem constantemente. Não existem ordens separadas de mensageiros solitários. Eles são semelhantes espiritualmente e iguais em todos os sentidos. Ainda que sejam designados geralmente pela sua numeração, são conhecidos do Espírito Infinito por seus nomes pessoais. Eles são conhecidos de todos nós pelo nome ou número designativo da sua missão atual. 1. Mensageiros da Trindade do Paraíso. Não é permitido revelar muito sobre o trabalho do grupo de mensageiros designado para a Trindade. São os servidores secretos e de confiança das deidades. E quando lhes foram confiadas mensagens especiais envolvendo as diretrizes não reveladas e a conduta futura dos deuses, nunca se soube que eles houvessem divulgado um segredo ou traído a confiança depositada na sua ordem. E tudo isso é mencionado aqui, não para vangloriar-nos da sua perfeição, mas antes para que destaquemos que as deidades podem criar e criam seres perfeitos. A confusão e os distúrbios em Urântia não significam que os governantes do paraíso não tenham interesse ou capacidade para encaminhar as coisas de um modo diferente. Os criadores têm plenas condições de fazer de Urântia um verdadeiro paraíso, um Éden assim. Entretanto, não contribuiria para o desenvolvimento dos caracteres firmes, nobres e experimentados que os deuses, muito certamente, estão forjando no vosso mundo, entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia. As vossas ansiedades e penas, provações e desapontamentos são tanto uma parte do plano divino para a vossa esfera, quanto são a perfeição aprimorada e a adaptação infinita de todas as coisas para o seu supremo propósito nos mundos do universo central e perfeito. 2. Mensageiros dos circuitos de Avona. Em toda a carreira ascendente, vós sereis capazes de detectar vaga, mas crescentemente, a presença dos mensageiros solitários. Entretanto, até alcançardes Avona, vós não os reconhecereis sem alguns equívocos. Os primeiros desses mensageiros com os quais estareis face a face serão aqueles dos circuitos de Avona. Os mensageiros solitários gozam de relações especiais com os nativos dos mundos de Avona. Esses mensageiros, que têm a sua operacionalidade dificultada quando associados uns aos outros, podem ter e têm uma comunhão muito estreita e pessoal com os nativos de Avona, mas é totalmente impossível comunicar às mentes humanas a satisfação suprema que advém do contato das mentes desses seres divinamente perfeitos com os espíritos daquelas personalidades quase transcendentes. 3. Mensageiros dos superuniversos. Os anciães dos dias, personalidades com origem na Trindade, que presidem aos destinos dos 7 superuniversos, naqueles trios de poder divino e sabedoria administrativa, são supridos abundantemente de mensageiros solitários. Apenas por intermédio dessa ordem de mensageiros é que esses governantes trinos de um superuniverso podem comunicar-se direta e pessoalmente com os governantes de outro superuniverso.
Os mensageiros solitários são o único tipo disponível de inteligência espiritual, exceto possivelmente os espíritos inspirados da Trindade, que pode ser despachado da sede central de um superuniverso diretamente para a sede central de outro. Todas as outras personalidades devem fazer tais excursões passando por Avona e pelos mundos executivos dos espíritos mestres. Algumas espécies de informação há que não podem ser obtidas pelos mensageiros por gravidade, nem por refletividade, nem por transmissão. E quando os anciões dos dias querem saber dessas coisas com segurança, eles devem despachar o mensageiro solitário à fonte do seu conhecimento. Muito antes da presença da vida em Urântia, o mensageiro, agora ligado a mim, esteve designado para uma missão fora de Uversa, no universo central, e esteve ausente das listas de chamada de Orvonton por quase 1 milhão de anos, mas retornou no devido tempo com a informação desejada. Não há limitação ao serviço dos mensageiros solitários nos superuniversos. Eles podem funcionar como executores dos altos tribunais ou como coletores de informações para o bem do reino. De todas as supercriações, eles preferem servir em Orvonton, porque aqui a necessidade é maior e as oportunidades para o esforço heróico muitas vezes são múltiplas. Nos reinos de maior necessidade, todos nós temos a satisfação de exercer mais plenamente qualquer função. 4. Mensageiros dos universos locais. Nos serviços de um universo local, não há limite à atuação dos mensageiros solitários. Eles são os reveladores fiéis dos motivos e intentos do espírito materno do universo local, embora atuem sob a plena jurisdição do Filho Mestre reinante. E isso é verdade em relação a todos os mensageiros que operam em um universo local. Quer estejam trabalhando diretamente vindo das redes centrais dos superuniversos, quer estejam atuando temporariamente em ligação com os pais da constelação, soberanos dos sistemas ou príncipes planetários, antes da concentração de todo o poder nas mãos de um Filho Criador, quando da sua elevação como governante soberano de seu universo, esses mensageiros dos universos locais funcionam sob a direção geral dos anciãos dos dias e respondem imediatamente ao representante residente deles e a união dos dias. 5. Exploradores em missões não dirigidas. Quando o corpo da reserva dos mensageiros solitários está com excesso de pessoal, um dos 7 diretores supremos do poder emite um chamado de voluntários para a exploração, e nunca há falta de voluntários, pois eles sentem prazer em ser despachados, como exploradores livres e desimpedidos, a fim de experienciar a emoção de encontrar núcleos de organizações de mundos e universos novos. Eles lançam-se à investigação dos indícios fornecidos pelos contempladores espaciais dos reinos. Indubitavelmente, as deidades do paraíso sabem da existência desses sistemas, ainda não descobertos de energia do espaço, mas elas nunca divulgam tal informação. Se os mensageiros solitários não explorassem e cartografassem esses centros novos de energia, ainda em organização, tais fenômenos permaneceriam por longo tempo sem serem notados, até mesmo pelos serviços de informação dos reinos adjacentes. Toda a classe dos mensageiros solitários é altamente sensível à gravidade, e desse modo, algumas vezes eles podem detectar a presença provável de pequeníssimos planetas escuros, aqueles mundos que são mesmo os mais adaptados aos experimentos da vida. Esses mensageiros exploradores de missões não dirigidas rondam o universo mestre. Eles estão constantemente em expedições exploradas nas regiões não cartografadas de todo o espaço exterior. Grande parte das informações que possuímos sobre as transações nos reinos do espaço exterior deve-se às explorações dos mensageiros solitários, pois eles trabalham e estudam frequentemente com os astrônomos celestes. 6. Embaixadores e emissários de missões especiais. Os universos locais situados dentro de um mesmo superuniverso costumeiramente fazem os embaixadores selecionados alternarem-se no serviço das suas ordens nativas de filiação,
Mas, para evitar demoras, os mensageiros solitários são solicitados frequentemente a ir como embaixadores de uma criação local até outra, a fim de representar e interpretar um reino para o outro. Por exemplo, quando um reino recém-habitado é descoberto, pode resultar que esteja em um ponto tão longínquo no espaço que demore um tempo muito longo para o embaixador transportado por um serafim alcançar esse universo excessivamente distante. Um ser levado por um serafim não pode exceder a velocidade de 899.370 dos quilômetros de Urântia por um segundo, também do vosso tempo. As estrelas maciças, as contracorrentes e os desvios, bem como as atrações tangenciais, todos tenderão a retardar essa velocidade de um modo tal que uma viagem prolongada, a velocidade média ficará em torno de 885.000 km por segundo. Quando acontece de se fazerem necessárias centenas de anos para que um embaixador nativo chegue ao universo local excessivamente distante, solicita-se sempre que o mensageiro solitário parta para lá imediatamente, a fim de atuar como embaixador interino. Os mensageiros solitários podem ir muito rapidamente, não totalmente de modo independente do tempo e do espaço, como o fazem os mensageiros por gravidade, mas quase do mesmo modo. Eles também servem em outras circunstâncias como emissários de missões especiais. 7. Reveladores da verdade. Os mensageiros solitários consideram a missão de revelar a verdade como sendo a mais elevada manifestação de confiança à sua ordem, e executam essa função quase sempre tanto para os superuniversos quanto para os planetas do espaço em particular. Eles fazem parte frequentemente das comissões que são enviadas aos mundos e sistemas para ampliar a revelação da verdade.